Será que você está no grupo de risco que pode ter desmaios, problemas de visão ou mesmo morrer usando a Tadalafila? Pesado, né, gente? Fique aqui comigo até o final porque irei revelar algumas situações catastróficas relacionadas ao uso do Tadala e que 99% das pessoas não sabem. Seja bem-vindo ao canal, eu sou Heleno Paes, médico urologista especialista em medicina sexual e hoje, mais uma vez, aqui com vocês, falando da Tadalafila. Tenho diversos vídeos abordando todos os aspectos deste remédio. Assistam a playlist que está na descrição desse vídeo, está imperdível. Lembrando que se você precisa de ajuda com alguma questão relacionada ao seu pênis, ou então a sua função sexual, basta agendar uma consulta comigo. E o link de agendamento está aqui na descrição desse vídeo. Para aqueles mais desavisados, a Tadalafila é um medicamento para tratar disfunção erétil, impotência sexual, broxura e também alguns casos de hiperplasia prostática, quando a próstata é grande e o homem mija mal. Mas não é vitamina, não é energético, não é suplemento, é remédio. E todo remédio possui riscos e efeitos adversos. É muito frequente vir um homem aqui ao consultório que não toma remédio de pressão, não toma remédio para o colesterol, para o diabetes, dizendo: "Ah, doutor, é que eu não gosto de tomar remédio". E aí, mais adiante, a gente vai conversando e aí daqui a pouco ele se entrega, fala que está se entupindo de Tadalafila para ter relação. Parece até brincadeira, não é? Pois é um remédio como qualquer outro. Agora prestem atenção, existem situações em que o uso da Tadalafila pode ser extremamente arriscado. E eu separei aqui 10 situações, explicarei cada uma delas para você. E no final ainda trouxe uma situação bônus, que eu acho que é a mais inusitada delas. Acompanha aí. E eu irei começar falando dos problemas cardíacos que podem ter interferência com a Tadalafila. E o primeiro é a angina pectoris ativa. O que é isso, doutor Heleno? Angina pectoris é uma situação onde o homem tem uma dor forte no peito quando ele faz algum esforço. Vai caminhar, vai subir uma escada e começa a doer o peito. Quando ele entra em repouso, a coisa melhora, a dor passa e ele continua a andar mais um pouco. E essa dor no peito, ela acontece por um motivo bem fácil de entender. O nosso músculo cardíaco, a bomba cardíaca, ela recebe irrigação, nutrição das artérias coronárias, vasinhos de sangue que nutrem esses músculos. E quando essas artérias coronárias elas estão um pouco entupidas ou até bastante entupidas, uma maior necessidade de energia do músculo cardíaco faz com que ele precise de mais sangue. E como essas artérias estão entupidas, o sangue não chega, e aí esse músculo entra em sofrimento, e esse sofrimento causa uma dor bem forte no peito. Parece que tem um elefante pisando no peito do camarada. Mas quando ele entra em repouso, essa necessidade de sangue diminui e a dor passa, e assim a pessoa vai vivendo. Imaginem que o homem com angina pectoris provavelmente não consegue ter relação sexual, ou consegue com muita dificuldade. E quando ele usa a Tadalafila, ele passa a ter novamente uma ereção, e aí ele se sente habilitado a ter uma performance sexual exuberante, e é aí que dá nhaca, galera. Essa pessoa vai ter um esforço excessivo e pode ter ali realmente um infarto agudo do miocárdio durante o sexo. É que, na verdade, então, esse camarada talvez não seja um candidato a ter sexo. Olha só que complicado, né? Ah, doutor, mas ele não pode ter sexo nunca mais? Não, pode sim. Ele trata ali o problema, a doença coronariana dele, reabilita e depois volta a ter uma vida sexual. É mais seguro e mais prudente. Já aproveitando aqui essa situação de angina pectoris, eu vou falar uma segunda situação que é gravíssima e que também não deve ser associada à Tadalafila. Ocorre que nesses homens com doença coronariana, dor no peito, angina pectoris, eles quando usam um remédio chamado nitrato, que é o Isordil, a isosorbida, o monocordil, que são remédios usados para aliviar essa dor no peito,
eles podem ter graves problemas associando o nitrato com a tadalafila. O nitrato é um potente vasodilatador coronariano, e assim como a tadalafila, que é outro vasodilatador, essa vasodilatação das coronárias pode ser muito exacerbada, fazendo com que essa pessoa precipite um evento de infarto. Exato, a pessoa pode infartar tomando tadalafila misturadas com nitrato. E essa, pasmem, gente, é a única, é a verdadeira contraindicação absoluta para usar a tadala. E aí então partimos para a situação número 3. Situação número 3 é quando as coisas avançaram um pouquinho mais, são naquelas pessoas que infartaram. Elas tiveram um infarto, uma morte parcial do músculo cardíaco, e aí elas precisaram ser tratadas. Então, teve um infarto, mas sobreviveu, né? Claro, morto não faz sexo. Então ele sobreviveu, fez lá um cateterismo, uma angioplastia, colocou um stent ou operou o coração, fez a ponte de safena, ponte de mamária, enfim, saiu vivo e o coração foi revascularizado. Essas pessoas passarão um período de mais ou menos 6 meses de reabilitação da bomba cardíaca. E também, nesse período, essas pessoas têm que fazer exercícios com moderação, esperando uma adaptação dessa nova circulação sanguínea agindo no músculo do coração. Após 6 meses, esses homens eles podem voltar a ter relação sexual e aí sim poderão voltar a usar a tadalafila se necessário. Então, homens infartados até 6 meses não devem usar tadalafila e também têm que fazer sexo com muito cuidado. E a quarta situação seriam aqueles homens que possuem uma outra doença, diferente desse entupimento arterial. É uma doença chamada insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é uma insuficiência do próprio coração em bombear o sangue. É um coração dilatado, é um coração mais fraco, em que quando há uma necessidade maior de sangue nos músculos, no cérebro, enfim, qualquer parte do corpo, o coração precisaria bombear mais forte e esse coração da insuficiência cardíaca ele é incapaz de aumentar o bombeamento sanguíneo nessas pessoas. E quando o paciente tem insuficiência cardíaca de uma forma mais grave, que a gente considera a classe 3 ou 4 da New York Heart Association, uma coisa médica, técnica, né? Mas são os casos mais sérios da insuficiência cardíaca, essa pessoa não está capacitada para ter sexo. Consequentemente, muito menos usar a tadalafila. São pessoas que têm falta de ar aos mínimos esforços, acabam tendo inchaços importantes pelo corpo, sentem muita falta de ar até para deitar em decúbito horizontal, de barriga para cima. Olha só que complicado, né? Então, na verdade, não é só tadalafila, mas também não são aptas para ter relação sexual. E a quinta situação também relacionada ao coração. Olha só quanta coisa o coração pode aprontar com a gente, né? São as arritmias cardíacas que não estão ainda bem tratadas, bem controladas, ou seja, os batimentos cardíacos ainda estão muito irregulares. Imagine que nosso coração ele tem aquele ritmo, aquela pulsação ritmada baseada em estímulos elétricos. São pequenos nervinhos que conduzem esses estímulos que fazem o coração bater de uma forma harmonizada, para que o sangue vá tranquilamente de uma forma eficiente para todo o corpo. E existem algumas pessoas que desenvolvem problemas nesse sistema elétrico do coração, fazendo com que o coração acelere muito, ou então que ele bata muito devagar, ou então que ele tenha pausas prolongadas, que não é bem interessante. E essas pessoas que a arritmia não está ainda bem controladinha com remédios ou tratamentos, elas podem ter desmaios, elas podem ter mal-estar súbitos e quando fazem exercícios ou esforços físicos, como a relação sexual, elas podem apagar ou até mesmo morrer. Dessa forma, também é outra pessoa que não é candidata a ter sexo ou fazer sexo com muito cuidado. Dessa forma, também não devem usar a tadalafila. A pessoa tem que usar tadalafila para ter sexo. Se ela não pode ter sexo, ela não deve usar tadalafila. Pegou? Tratou a arritmia, coração tá legal, redondinho, batendo no compasso certo, pode ter sexo, pode voltar a usar tadalafila. Agora eu vou falar para vocês duas situações vasculares que também merecem algum cuidado com o uso do remédio, que seria a nossa sexta situação.
Existem pessoas que têm problemas de queda de pressão, a gente chama de hipotensão arterial severa. Essas pessoas que a pressão baixa muito, elas correm riscos de apresentarem desmaios em alguma situação de esforços físicos. Portanto, se a tua pressão arterial ela é menor que 90 por 50 milímetros de mercúrio, ou seja, 9 por 5 no linguajar popular, você tem que ter alguma cautela ao usar remédios vasodilatadores e também de fazer esforços físicos se a sua pressão não acompanha, não se eleva durante esses esforços. O risco de desmaios ele é iminente. Assim como a próxima situação, que é a situação 7, que é o extremo oposto. A hipertensão arterial não controlada é um risco para as pessoas fazerem esforços, relação sexual. Pessoas que têm pressões arteriais acima de 170 por 100 milímetros de mercúrio, 17 por 10, em situação de repouso, ou seja, não estão tratando adequadamente a pressão arterial, essas pessoas têm um risco de terem eventos vasculares agudos durante o esforço físico. Como é que é isso, doutor? Bom, imagine o seguinte, você em repouso está com 17 por 10. Você vai fazer um esforço, uma atividade física qualquer, sua pressão vai aumentar ainda mais, é uma reação natural, ou seja, durante o esforço físico, tua pressão vai passar de 20, 21, 22 por 12, 13, que é uma situação arriscadíssima. O risco de você ter um sangramento cerebral, que é o derrame, o AVC hemorrágico, torna-se iminente. Você pode ter a encefalopatia hipertensiva, onde você terá dores de cabeça, vômitos em jato, enfim, é uma emergência médica. Então essas pessoas que estão hipertensas, descontroladas, não devem também ter sexo ou ter sexo com cautela. E aí também não são candidatas a usar a tadalafila. Elas precisam ir ao cardiologista, controlar a pressão, deixar bonitinha, redondinha, aí sim pode tomar tadalafila, pode ter relação sexual, pode praticar esportes e ter uma vida mais saudável possível. Agora mudando um pouquinho dos problemas cardiovasculares para problemas em outras situações do corpo causadas também pela tadalafila, nós temos a situação número 8, que é um problema no pênis. Homens que têm priapismo recorrente. O que é isso, doutor Heleno? Priapismo é uma situação onde o homem tem uma ereção prolongada, mais de 3 ou 4 horas, é uma ereção de não cunho sexual, ou seja, uma ereção que mesmo sem excitação ela continua. E ela é dolorosa. Essa ereção, com o passar do tempo, vai levando a um dano estrutural no pênis. O homem pode ficar impotente se não reverter um priapismo que está ali durando muitas horas. Portanto, esses homens que têm priapismo de forma recorrente, eles não devem usar remédios para a ereção, como a tadalafila. Assim como os homens que têm deformidades no pênis, que fazem aquelas curvaturas, a famosa doença de Peyronie, em graus mais severos, com angulações muito acentuadas, também podem ter crise de priapismo devido a essa deformidade física. Então devem usar a tadalafila com uma certa cautela. E a nona situação, que também deve-se evitar o remédio, é a hipersensibilidade conhecida a algum componente da formulação do remédio, ou seja, alergia. Qualquer reação alérgica pode levar a graves consequências, até a morte. Vocês já ouviram falar no edema de glote? É um inchaço que dá bem aqui onde passa o ar, que faz com que você não consiga respirar e você pode morrer por não conseguir respirar. Olha só que complicado. Então, tem alergia a alguma substância da fórmula da tadalafila, não use. E a situação 10, que é a penúltima situação, porque nós temos aquela bônus que eu vou falar aqui no final, ela é a associação da tadalafila com alguns medicamentos. Em particular, os antihipertensivos, remédios para baixar a pressão, e os alfa-adrenérgicos, que são remédios para a hiperplasia prostática, aquela próstata grande que a pessoa urina mal e tal. Ambas classes de remédios têm um efeito em diminuir a pressão arterial.
Os antihipertensivos, por motivos óbvios, né? A pessoa tem pressão alta, ela precisa reduzir a sua pressão. E os alfa-adrenérgicos é um efeito adverso do tratamento para a próstata. E a tadalafila, por ser um vasodilatador, a associação com esses remédios pode reduzir ainda mais a pressão, tendo algum risco de desmaios. Portanto, se você usa algum desses remédios e vai começar tadalafila, poderá ser necessário algum ajuste na dose para que não tenha esse efeito de queda de pressão indesejado. E para você, guerreiro, que ficou no vídeo até aqui, eu vou trazer essa situação bônus. Ela é meio inusitada. É o risco de cegueira. Sim, além dos problemas citados, há relatos raros, mas graves, de cegueira ocasionada pelo uso da tadalafila. É um problema chamado neurite óptica isquêmica anterior. Geralmente é unilateral, ocorre em homens com mais de 50 anos e com outros riscos cardiovasculares, como diabetes, dislipidemia, colesterol alto e hipertensão arterial. Muitos voltam a enxergar, mas não devem mais tomar o remédio. Agora, diante de tudo isso, fica o alerta. O mais importante, que é se inscrever imediatamente no canal e curtir esse vídeo. E também não utilize tadalafila sem o acompanhamento médico. Você viu que pode dar zebra. E se você se enquadra em algum dos grupos mencionados, converse com seu médico antes de iniciar qualquer tratamento. Grande abraço e vejo você no próximo vídeo.